Não, se fosse essa situação com o presidente do Corinthians, a Polícia Federal tava na porta do Parque São Jorge. Mas tem que separar as coisas. Ela deve explicações à população. Quem fizer e ela, a de forma pergunta, não entra covardada, mais. não aparece. Ela tem que aparecer. Eu- Leila, você é uma vergonha. O seu silêncio é constrangedor. A Crefisa, empresa da Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, recentemente teve seu contrato rompido com o INSS devido ao rombo bilionário. Mas até hoje ela não se pronunciou sobre isso. E por que isso gerou polêmica? Porque recentemente a Leila disse também ser a favor do fair play financeiro, que nada mais é do que os clubes jogarem limpo sobre o dinheiro que entra e sai do clube. E a imprensa esportiva está dizendo que isso é uma hipocrisia por parte da Leila, que é pedir fair play financeiro, sendo que a empresa dela está envolvida diretamente nesse rombo sobre o INSS. Então fica nesse vídeo até o final para descobrir isso e muito mais. A única coisa que eu queria dizer é, se fosse, por exemplo, o presidente do Corinthians, numa situação... E olha, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Ela, como presidente do Palmeiras, não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada. A Crefisa não é o Palmeiras. Não, a Crefisa não é o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, as coisas não se misturam. Mas você imagina se fosse essa situação com o presidente do Corinthians. Impeachment. Não, se fosse essa situação com o presidente do Corinthians, Impeachment. a Polícia Federal tava na porta do Parque São Jorge. Mas tem que separar as coisas também. Se Tava fosse com o tudo- Corinthians, separa. Por exemplo, vai de bet. O Corinthians foi vítima da vai de bet. Não, sim, Certo? mas eu tô do dizendo, caso, se tivesse não um da presi- empresa, se do o caso presidente- vai de bet. Vamos supor que o Osmar Stabile, nesse momento, tivesse sendo acusado, a empresa dele, de um monte de problema, de irregularidade com os aposentados no Brasil. A gente acabou de dizer que a Crefisa não é o Palmeiras. A gente acabou de dizer que a Crefisa não é o Palmeiras, então não muda. Sim, mas no Corinthians as coisas potencializam. Ia ter uma hecatombe lá, porque é o presidente do Corinthians, porque os últimos presidentes, todos deram problema, A fama, todos né? deixaram um rombo. É a fama. Acho né? então É que se a fama. Crefisa patrocinasse o Corinthians, mudaria de figura, é isso? Não, acho que não. Acho que não teria a ver. Eu acho que é só uma Mas questão você tá aí dizendo que daria polícia na porta do Corinthians? É, porque presidentes do Corinthians, quando tem Tá problema... falando pela repercussão, Fora, então, em cima do clube. repercussão, né? pela repercussão. Porque os presidentes aí do Corinthians, quando tem questões policiais, é um movimento enorme, gigantesco, né? Ô, Capri. A gente tá vendo aí todas as questões envolvendo a Crefisa, nesse trabalho do Jornal da Band brilhante, e não respinga no Palmeiras, como não deve respingar mesmo, Ainda não porque não tem sabemos, nada né? a ver. Não sabemos, Não tem né? nada a ver. Mas O Palmeiras o é dinheiro- uma coisa, a o Crefisa é dinheiro outra. E já saiu de lá, inclusive. O dinheiro da Crefisa vai parar no Palmeiras diretamente, para certo? contratações, para Exato. melhorar o Então, futebol. assim, Quando a Palmeiras, Crefisa né? patrocinou o Palmeiras. É. Você Então, pode dizer, o durante dinheiro dos anos. aposentados estava ali. Né? Então. Você pode dizer, o dinheiro dos Agora, aposentados me surpreende- que reclamam aí dos Me procedimentos surpreende da a Crefisa mídia estava calada lá. sobre esse assunto. A gente vê o Jornal da Band todo dia falando sobre, a gente fala sobre isso aqui, mas é engraçado o silêncio de muita gente da mídia, viu? Porque é uma vergonha. O editorial que a Band divulgou na última sexta-feira, que nós reproduzimos aqui no Esporte Matéria Debate, excelente, por sinal. extraordinário. E tem que bater nisso e não pode cair no esquecimento, que o mal do brasileiro é isso. A gente fala um dia, depois de uma semana esquece, 2 semanas ninguém mais fala, e os velhinhos do Brasil, que são desrespeitados aqui, que até agora o escândalo do INSS, ninguém falou mais nada, né? Como é que fica? Quem foi lesado por esse governo 6 corrupto nojento? bilhões. Ninguém fala nada. Ótimo, né? Parabéns. Agora, é só curioso, tá? Pra não falar outro termo, pra não comprometer aí as pessoas ouvirem errado, né? A gente tá falando de fair play, a gente falou aqui na nossa discussão, né? Quem defende o fair play do futebol brasileiro comanda uma empresa que não joga limpo com os aposentados, né? Como é a ironia do... Hein? A ironia do destino, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer pra Leila. Eu Essa juro que eu não vejo a hora de observação aí encontrar a Leila singela, pra é. fazer justamente essa pergunta. Eu não vejo a hora disso acontecer. Pois é. Em uma zona mista, em uma coletiva, é justamente a pergunta. Leila, não é contraditório Total. você pedir respeito no fair play financeiro do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo a sua empresa faz o que faz e você não fala uma linha publicamente? Você se esconde de uma forma covardada? Você não aparece pra poder prestar aí um depoimento à população. Não é nem a população envolvida no futebol. É a população, até porque é muito mais importante o que acontece com os nossos idosos do que o futebol que a gente tanto ama aqui. Do que um transfer ban. Do que um transfer ban. só tem a ver com aquele time. Isso, exato. O dinheiro do aposentado é a coisa mais importante. Pois Todos é. nós seremos aposentados Porque um os dia. aposentados foram roubados recentemente. Meteram-lhe a mão. É a Coreia do Norte. E tá tudo bem. Eu falei já, é a E tá Coreia do tudo Norte. legal. Foram roubados. Os idosos do Brasil Começou foram a CPMI. roubados. CPMI nunca dá em nada nesse país, né? É. CPMI nunca dá em nada. Mas Roubados. começou a do roubo dos aposentados. É a Coreia do Norte. Roubar. É o E quem clube- vai pagar a conta do é o- roubo? É o clube que não se somos comunica. Nós vamos pagar a conta do roubo dos aposentados. claro que sim, já estamos Somos pagando. nós. E os caras estão soltos aí, ninguém foi preso ainda, gente. Isso é um absurdo. Roubaram 6 bilhões de reais dos aposentados brasileiros e ninguém foi preso. Isso não é admissível. É Brasil, E nós vamos velho. pagar a conta. E nós aqui vamos pagar a conta. E os caras estão soltos. E o silêncio da empresária Leila Pereira. É isso. Nem a É, presidente então, do Palmeiras. O esse é o silêncio da momento. empresária Leila Pereira é o silêncio que não tem justificativa. Vou até te falar, foi sexta-feira passada a apresentação do Carlos Miguel, a Leila lá estava. E eu esperava que alguém
pudesse fazer esse questionamento pra Leila, por mais que o foco fosse o Carlos Miguel, a Leila tem a obrigação moral, ética, com a população, em explicar toda essa situação. Porque, de novo, a gente tem que separar a situação aqui. Se fosse o Corinthians, claro, a repercussão midiática está em cima, até pela fama, quem tem fama deita na cama. Mas o Palmeiras, que sempre foi visto, e é mesmo, um clube extremamente organizado, sério, bem administrado, financeiramente em vários sentidos, a pessoa que já injetou o dinheiro, ela deve explicações à população. Quem fizer e ela, a pergunta, não entra mais. não aparece, ela tem que aparecer. Leila, você é uma vergonha, o seu silêncio é constrangedor. Do jeito que tá, se tu fizer a pergunta, não entra mais. Não participa mais. Dane-se, eu faço questão de estar lá também, eu quero Eu perguntar. não tô falando que seria tua, tô dizendo que quem fizer. Os órgãos governamentais que têm o dever de fiscalizar o setor não fazem nada. Absolutamente Silêncio, nada. tudo em silêncio. Essas agências regulatórias são Cabide de grandes emprego, cabides de emprego. cabide de emprego. Serve só de cabide de emprego. Nunca a favor do povo, da população. Nunca. Sempre a favor das empresas. Essas agências, todas essas agências reguladoras aí. Sempre, né? Nunca a favor do povo, sempre a favor das empresas. Experimenta atrasar o DARF um dia só. Tá louco, não brinca com isso aí não. Bate a receita no teu prédio ali, né? Bom, eu espero, faço um apelo aqui aos nossos amigos e colegas de imprensa que cobrem o Palmeiras. Se vocês tiverem a oportunidade numa zona mista, numa coletiva, agora tu pediu. façam a pergunta. Tem que botar agora. Tem que botar a tua cara, vinheta eu faria agora. essa pergunta com o maior prazer tem que do mundo. botar a tua vinheta agora. Por que, cara? É tão difícil perguntar? Tu acha que alguém vai Coloquei errado, perguntar? Pô, viu? Tá calejado já. Tu acha que alguém... Quem cobra o Palmeiras tem medo do Abel Ferreira, certo? Imagina da Leila. Cara, mas a pergunta tem que ser coloca feita. a tua vinheta Mas agora. a pergunta tem que ser feita, Leila, você que bate tanto no fair play financeiro, no respeito, na ética, na moral do futebol brasileiro, já há décadas que você fala sobre isso, como é que você se sente com os escândalos envolvendo a sua empresa, que até agora você não se manifestou em nada, não teve uma nota oficial, não teve uma declaração, é uma vergonha, é um vexame isso, é uma vergonha isso. E o Palmeiras, de novo, não tem nada a ver. Tem até gente falando Palmeiras é sujo. Sim, sujo onde, velho? Palmeiras, que culpa que tem o Palmeiras? Palmeiras não tem O nada a ver Corinthians com teve isso, tanto vagabundo, bandido que nada a ver com Palmeiras. Que culpa tem o Corinthians? Eu queria- No São Paulo, no Santos, no Atlético, que culpa tem as instituições, velho? Eu queria colocar um asterisco no Palmeiras sobre o contrato assinado pelo Abel Ferreira com o Alçade. Aí sim. Sim. Aí foi um erro de gestão, um silêncio constrangedor do clube. E dos dois. E dos dois. Da Leila e do da Abel presidente também. e do treinador. E os setoristas que cobram o Palmeiras tiveram medo de perguntar. Só dois perguntaram. Alexandre Silva, eu vou dar crédito Silvestre. sempre. Alexandre Silvestre da TV Gazeta e Igor Siqueira do Portal UOL. Só os dois perguntaram sobre o contrato. Só os dois. Os outros setoristas todos em silêncio. Talvez até com temor de não poderem mais entrar nas entrevistas. E Também tem deixando isso. claro aqui, o Nelson Pico, ele tá falando, Capela falando que o roubo do INSS é desse governo. Cara, eu quero que se exploda se foi o do Bolsonaro ou do Essa Lula. qual política? Eu quero É que vá todo mundo roubo- pra cadeia. roubo é de qualquer Eu um. quero que se É. exploda se é Bolsonaro ou Lula. Eu odeio. A política na vida, ela é tudo. Só que eu odeio as pessoas que ficam se degladiando, se matando em rede social, na rua, em manifestação, porque eu defendo isso, defendo aquilo. Eu defendo a população, velho. Eu me defendo, porque eu sou um contribuinte que eu tenho que pagar em dia os impostos, senão eu tô morto. Porque esse governo toma as coisas da gente. Nosso parceirão. Eles querem a gente pobre. Parceirão, é meu Eles sócio não querem governo. a gente bem. O governo quer que a gente seja burro, ignorante, pra ser massa de manobra. Eles não querem que a gente se dê bem, que a gente possa progredir na vida. Eles querem que a gente possa Governo- regredir a todo instante. Os governos- Vocês não acordam. Os governos municipais, estaduais e federais são meu parceiro. É. Mas eu só divido a minha grana. Eu ganho e divido com eles não me dão nada em troca. isso. Por que eles aumentaram o IPTU do jeito que aumentaram? Por que existe o ITBI, que é nocivo, que Nossa, é uma porcaria, é um que tu lixo. faz um esforço pra ter uma casa própria O e IPTU, tu ainda tem que pagar o imposto o ainda? IPTU é o imposto mais canalha que Mais alguém sem poderia vergonha, cobrar, mais sem sacana do vergonha e Brasil. E você, o que acha disso, torcedor? A Leila deveria se pronunciar a respeito? O que você acha? Comenta aqui a sua opinião, já se inscreve no canal se você gosta de tretas e polêmicas do mundo do futebol e eu te espero no próximo vídeo e tchau!